As pessoas vivem hoje em dia assustadas com os frequentes assaltos e cenas de violência nas grandes e até nas pequenas cidades. Por conta disso, vem aumentando o número de casos de pessoas com síndrome do pânico depois de viverem algum tipo de violência urbana. Para explicar o que é essa doença, eu converso agora com o psicólogo Arnaldo Santos. Podemos considerar uma doença já, é a doença do século. Isso, Miguel. O síndrome do pânico, né, quer dizer, que foi transformado em transtorno do pânico, né, pelo novo DSM-5, realmente é um transtorno e que ele precisa, né, ser investigado, né, e uma vez dado o diagnóstico, a pessoa tem que ter psicoterapia e também utilizar medicamentos como antidepressivo e ansiolítico. E por que a gente está sofrendo tanto, né, com pânico? O mundo inteiro hoje, a gente está vivendo uma violência, né, extrema, né, fora os traumas que a gente pode ter. Por exemplo, no assalto, a pessoa pode, depois de ter tido o assalto, um pós-trauma, ele pode desencadear a síndrome do pânico, né, e ele pode também desencadear na infância. A pessoa, né, pode também desencadear a partir daí. Quando os pais, por exemplo, vai deixar a criança de 1 a 6 anos, né, de 2 a 6 anos, vai deixar na escola, só um exemplo. E os pais, geralmente, não querem que a criança fique sabendo que ele vai se ausentar e deixa a criança e não diz, olha, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, seu pai e sua mãe vêm lhe buscar. Esse fato de não comunicar, ele pode também desencadear lá na frente um transtorno do síndrome do pânico. Por quê? É como se fosse um abandono, não é? Um abandono que ele teve na infância. Então, os pais precisam explicar as atitudes, os itinerários, dar satisfação ao filho, em atenção a ele. Mas muitos pais não se utilizam dessa estratégia e preferem dizer, eu não dou satisfação a filho. E o filho vai se desorientando ali. E se perde no caminho, né, Arnaldo? Como é que isso aparece, por exemplo, na criança? Quais os sintomas, né, que são perceptíveis ou não por professores, tios, tias, amigos e os próprios pais e irmãos? Veja só, Miguel, os sintomas, né, quando está instalada, né, realmente a síndrome do pânico ou o transtorno do pânico, é a partir dos 18, 19, 20 anos, tá certo? Esses comportamentos, quais são os comportamentos? A pessoa não consegue, por exemplo, ir a um shopping sozinha, né? Ela pode não querer participar de festas. Então, isso são sinais, né? Ou seja, a síndrome, ela tem vários sinais. Quais são os sinais? Ela pode utilizar, tem taquicardia, ela pode ter dores abdominais, ela pode ter sudorese, ou seja, suor difuso, ou seja, em todo lugar do corpo, sem nenhum motivo, inexplicáveis. Tremores. Então, esses sinais, ou o conjunto desses sinais, ele pode estar sendo desencadeado aí o transtorno do pânico, que é já o último estágio, né, da doença. Veja só, todo ser humano, ele é dotado de sentimentos, né? A gente tem medo, normal. Todo mundo vai passar por um local escuro, naturalmente, a gente tem medo. Mas quando esse medo, ele fica recorrente e tem esses sinais que a gente disse agora, então pode ser, né? A origem pode ser, como eu falei, na infância, ou pode ser também um trauma pós-traumático, por exemplo, de um assalto. Agora, uma situação interessante que é muito mais perceptível e detectável na fase adulta, após os 18 anos, como você mesmo disse. Porque o adulto externa, busca tratamento. Para a criança e o adolescente, isso soa como se fosse um mau comportamento, a não aceitação, né? Um piti, o famoso piti, né? E às vezes os pais não tratam com seriedade que merece, né? Veja só, os pais, né, ou o responsável da criança, eles precisam observar, né? Se uma criança, por exemplo, escuta um barulho de um fogo de artifício e se recua, fica lá em casa, né? Não sai daquele dia,
ou se vê alguma cena na televisão e se contrai. Então, esses sinais de medo, né, é preciso que os pais observem, ou o cuidador. E como você disse, o medo, ele é essencial até na vida humana. Isso, não é? com certeza. Agora, à noite, geralmente as crianças, por exemplo, têm medo de ficar sozinhas no quarto. Isso. Aí, papai, mamãe, deixa eu ir para aí, ou venha para cá. Como é que se deve lidar com esse tipo de situação? Miguel, veja só, quando essa criança ele começa a ter esses sintomas, esses comportamentos, então os pais têm que estar atentos, né? É aquela criança, inclusive a retraída demais, né? Fica no quarto, não sai, tem algum comportamento que você, de imediato, você percebe que ela está com medo sem ter nenhum motivo qualquer. Então, o medo vago, o né? medo difuso que a gente chama, que sem razão específica, né? Tem aquele medo que a gente tem medo normalmente, a gente vai para um lugar e passa um lugar escuro, ou tem um assalto, já passou por um assalto, naturalmente a pessoa tem aquele medo, aquele receio que aconteça novamente. Geralmente crianças têm medo assim, de multidão, né? Pode, se passou por um trauma isso. e se retrai ao quarto. Isso. E nele tem um joguinho, um jogo eletrônico, online ou não. E eu acho que isso gera uma dificuldade no entendimento do que está acontecendo. Se é que ele gosta de ficar no quarto, se ele é uma pessoa realmente retraída, né? Eu acho que talvez uma mudança brusca de comportamento, momentâneo ou atemporal, isso pode levar à observação dos pais a se preocuparem mais, procurar um profissional, né? Porque muitas vezes assim, a criança ela se retrai, ela é como se fosse camuflar, né? Ela tem aquele medo de alguma coisa que a gente não sabe, tem que ver a origem, né? Tem que investigar. Se a criança passa, por exemplo, 3 horas, 4 horas dentro do quarto, é preciso que se investigue, né? O que é que está fazendo? Não está interagindo com os colegas, não está interagindo com a família, não vai para as festas. Então, esse comportamento, a gente diz sempre o seguinte, Miguel, qualquer comportamento ou qualquer pensamento frequente que incomode, né? Os pais eles vão ter que ver isso com os filhos, mas o adulto também, ele tem que, se você está tendo um comportamento ou um pensamento muito frequente que lhe traz sofrimento, então é preciso investigar. Então, tanto a criança, né, que os pais nesse caso, né, os pais têm que observar os filhos, os adolescentes e crianças, eles têm que observar isso. Os adultos também, se você está percebendo que tem algum comportamento ali que lhe retrai, que lhe traz algum tipo de sofrimento, nada demais de você procurar um profissional para ver a origem e ver esse medo que você tem, né? Para você tentar viver melhor com seus pais, com sua família, enfim. Isso acontece também com os idosos? Com certeza, Miguel. Veja só, a vida da gente são várias fases, né? Tem aquela fase de produção, né, de trabalho, e quando você chega na terceira idade, existe uma quebra, quer dizer, você se torna ativo e automaticamente ali depois de um mês, vamos dizer assim, você se torna inativo. Isso é uma mudança radical na vida da pessoa. Então, nesse momento, ela pode sim, sentir medo. O que é que vai acontecer comigo? Eu vou morrer logo? Eu vou ter alguma doença? Então, esse medo, inclusive de ter medo, que a gente chama de agorafobia, né? Aí digo, o que é que vai acontecer comigo? E agora? Então, esse medo de ter medo, né? Esse medo de não ter ajuda, caso aconteça, por exemplo, um ataque cardíaco, uma sudorese ali, um medo. Então, nesse momento, é preciso que a pessoa perceba, né, se está incomodando, então que procure um profissional para verificar a origem e aí ele possa diluir, vamos dizer assim, esse medo. Né? E começa com o quê? Com a terapia, uma anamnese? É preciso, assim, primeiramente, o diagnóstico tem que ser uma coisa muito feita com calma, né? Ninguém pode, a gente cita aqui alguns casos, mas o diagnóstico, depois de uma anamnese bem feita, de pesquisa, da vida social, da infância, enfim. E a partir desse momento, feito, né, o diagnóstico, aí, dependendo da intensidade dessa ansiedade que a pessoa esteja passando, né? Porque muito bem, você pode fazer, por exemplo, até uma prova de vestibular, e sentir ali com medo, ansioso,
Então, pode, no futuro, você não passa. Uma segunda vez também não passa. Aí pode criar um pânico, né, toda vez que ele vai fazer uma prova. Então, é preciso investigar. Então, uma vez esse sofrimento, essa ansiedade intensa, aí o próprio psiquiatra ele pode ministrar antidepressivo e anti-ansiolítico. Algumas situações... E também Miguel, veja só, mas somente isso também não complementa todo o tratamento. Principalmente em síndrome de pânico, é preciso que tenha psicoterapia através do psicólogo. Então, é compartilhado, psicólogo e psiquiatra. Isso, com certeza. Os dois profissionais, eles estão ali, né, trabalhando em prol do bem-estar, da qualidade de vida do paciente. Os jovens, eles têm a adrenalina e os desafios dos próprios limites como uma finalidade potencial para a vida, não é? E eles usam isso de forma estratégica para vencer determinadas situações e também para até guiar a sua própria vida. Por exemplo, bungee, canoagem, enfim, desafios que são inimagináveis. Os esportes radicais estão aí. Agora, quando você não está em condições de saúde, esses desafios podem levar ao agravo da situação. Com certeza, amigo. Veja só, esse desafio, né, que os não jovens... me chame para a montanha-russa. Eu sei o meu limite, eu não vou para a montanha-russa. Primeiro que eu não quero desafiar mais limite. E outra, né, eu não tenho saúde para chegar ao ponto final com vida, né? Isso, então... Posso não ter, né? Esse desafio, né, da vida, né, essa adrenalina que ele quer colocar, né, na corrente sanguínea, então é preciso investigar, né? Se a pessoa tem que fazer alguns exames, né, clínicos, tem condições de fazer esses rastros também que os jovens também fazem, né, com o carro. Então, essas atividades físicas que podem desencadear ali uma espécie de colocar bastante adrenalina, mas até que ponto isso faz bem e faz mal, né? Então, esse comportamento é preciso ser investigado. É como aqui a gente vem aqui repetindo. Todos os comportamentos que você tem exagerados, seja qual for ele, né? Se você só quer fazer atividade física com coisas que você vai ter medo, por exemplo, numa montanha-russa o tempo todo, então tem alguma coisa para ser investigada. Se você lê demais, se você trabalha demais, se você é ocioso demais, então tudo exagerado, um comportamento exagerado, é preciso ser investigado para que seja diagnosticado o quanto antes, para que a pessoa, no caso específico do transtorno de ansiedade, pode levar uma pessoa à depressão e pode levar, inclusive, ao suicídio. Conversamos com Arnaldo Santos, ele é psicólogo. Obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Miguel. Estamos aqui à disposição e, mais uma vez, aí estamos falando um pouquinho, né, sobre o transtorno, que tem muita coisa para se falar, mas estamos à disposição. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã.